Olá, tudo bem? No momento em que o líder se permite ser a primeira realidade com a qual as pessoas se preocupam, você tem a receita certa para a mediocridade. Esta é uma das principais razões que explicam por que líderes menos carismáticos costumam gerar melhores resultados ao longo do tempo do que seus colegas mais carismáticos. A força de sua personalidade pode plantar a semente dos problemas, enquanto que as pessoas filtram os fatos mais preocupantes, mais graves, mais problemáticos e impedem que eles cheguem até você. Vamos entender um pouco sobre isso, porque temos que entender o papel do líder nas empresas, o perfil do líder que pode fazer com que uma organização consiga crescer de forma consistente por 10, 15, 20 anos. Esse é o segredo para encontrarmos excelentes ações para investir. O segredo passa pelo perfil da liderança. Estamos procurando líderes de nível 5. Os líderes de nível 4 podem ser essas pessoas extremamente carismáticas, inteligentes, com uma personalidade forte, capazes de produzir resultados excepcionais. Mas as pessoas ficam amedrontadas com esses líderes em algumas situações, não querem levar os problemas para ele, não são capazes de sozinhos encontrarem as soluções. E aí temos a armadilha perfeita para essas empresas entrarem nos estágios do declínio. Temos que pensar sobre isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos prestando consultoria para grandes empresas do Brasil e do exterior, convivendo com pessoas nessas áreas de planejamento estratégico, negociação, desenvolvimento de projetos, estudo de viabilidade, sempre trabalhando com alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. Tudo isso me fez ter uma visão muito boa do mundo corporativo. Ao mesmo tempo que sempre fui estudando cada vez mais os temas relacionados a esse universo, porque passou a ser o sentido da minha vida profissional. E 15 anos investindo na Bolsa, erros e acertos. E aqui eu procuro passar para vocês um pouco da minha trajetória, a minha curva de aprendizagem, as coisas que eu aprendi, que eu refleti, que eu acredito, o que eu não acredito, o que funcionou, o que não funcionou. São mais de 700 vídeos já publicados aqui no canal. Maratone todos. É super importante que você acompanhe os vídeos do canal, porque isso vai fazer com que você mude de patamar. Vai ter uma compreensão maior sobre o mundo das empresas, o mundo dos investimentos, vai entender a importância da educação financeira, aprender a estratégia que eu utilizo, que na verdade é uma escolha que eu passei a fazer de 3 anos para cá, baseado nas estratégias que o Warren Buffett utiliza, que é o maior investidor de ações do mundo. Invista em poucas e boas empresas. Por quê? Maratone o canal, assista os vídeos que você vai entender essa ideia. Diversificação é uma proteção contra a ignorância. Por que acredito nisso? Essa frase é do Warren Buffett. Por que eu acredito nisso? Maratone os vídeos do canal que você vai entender. Poucas e boas empresas. Concentre nestas empresas. Carregue-as para o longo prazo. Por que não faço day trade? Por que não faço investimentos de curta duração? Assista os vídeos do canal que você vai entender. Por que não especular? Quebrei na bolsa em 2008. O que eu fiz de errado? Por que escolhi ações que me geraram me produziram essa consequência? Né? O que eu aprendi ao quebrar na bolsa em 2008? Que lições eu tive? Maratone aqui o canal que você vai ver as explicações sobre isso. Como é que eu consegui dar a volta por cima? Saí de uma quebradeira, perdi 350 mil reais e consegui me recuperar ao longo de alguns anos e já alcançar o meu primeiro milhão. Como foi que eu fiz isso? Como eu cheguei ao meu segundo milhão? Tudo isso são lições que eu conto aqui ao longo dessa série de vídeos já disponibilizados no canal. Maratone todos. Tenho certeza que isso vai mudar o seu jeito de pensar e de agir,
porque isso é essencial para termos sucesso na Bolsa de Valores. Se gostar dos vídeos, deixa o like, compartilhe com os amigos. Vamos fazer uma corrente do bem e ajudar o canal a crescer para que conteúdos de qualidade cheguem a mais e mais pessoas e elas possam transformar o seu racional no mundo profissional, no mundo corporativo, no mundo dos investimentos, enfim, que as suas vidas possam se transformar. A educação, o conhecimento permite isso. Muito bem. Estamos falando de lideranças e estamos falando sobre isso porque estamos revisitando ao longo aí dessas últimas semanas sempre um pouco esses estudos do Jim Collins, né? Se você não conhece o Jim Collins, recomendo que conheça rapidamente. Tive a oportunidade de fazer um dia e meio de curso com ele em São Paulo e foi um divisor de águas no meu entendimento sobre o mundo corporativo. Foi algo muito positivo para fazer um upgrade na minha carreira e para os meus trabalhos enquanto consultores. Mas o Jim Collins, no curso, ele destacava essa questão da importância dos líderes para as empresas. O sucesso estava correlacionado ao perfil da liderança. Era isso que ele tinha claro ao estudar as maiores empresas americanas. E aí nessa sessão ele estava exatamente falando sobre a importância de você ter condições de fazer a realidade chegar até as lideranças, por mais difíceis que essas realidades sejam, elas não podem ser escondidas do líder da empresa. Ao mesmo tempo, o líder precisa criar esse fluxo, precisa criar as condições para que essas informações cheguem. Ele não pode inibir as pessoas de trazer informações ruins, muito pelo contrário, ele precisa ser o primeiro a saber, se possível for, das informações ruins. E aí ele cita Winston Churchill. Ele disse, olha, o Winston Churchill ele compreendeu muito bem os perigos da personalidade forte que ele tinha e conseguiu compensá-los de uma forma magnífica, em especial durante o período que ele liderou o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Churchill, como todos sabem, sustentou uma corajosa e imperturbável visão de que a Inglaterra não apenas sobreviveria na guerra, como também ela se estabeleceria como uma grande nação. Apesar do mundo inteiro se perguntar à época, não se, e sim quando a Inglaterra ia erguer a bandeira branca e pedir paz na disputa com a Alemanha nazista. Durante os dias mais terríveis, com quase toda a Europa e a África do Norte sob o controle dos alemães, os Estados Unidos, na esperança de ficar de fora do conflito, e Hitler combatendo num único front, até então ele não havia tentado invadir a Rússia, Churchill declarou: estamos determinados a destruir Adolf Hitler e todo e qualquer vestígio do regime nazista sobre a face da terra. Nada nos demoverá deste objetivo. Jamais, em hipótese alguma, negociaremos com Adolf Hitler. Vamos lutar contra ele por terra. Vamos lutar contra ele por mar. Vamos lutar contra ele no ar, até que, com a ajuda de Deus, consigamos livrar a terra de sua sombra. Armado dessa corajosa visão, Winston Churchill nunca deixou, porém, de enfrentar a realidade nua e crua. Ele teve medo que sua personalidade acabasse freando as notícias ruins, que as coisas não chegassem até ele. Exatamente por isso, ele criou um departamento completamente independente, fora da cadeia normal de comando, chamado Gabinete Estatístico, cuja função principal era alimentá-lo com atualização constante e sem nenhum tipo de filtro com relação ao que estava acontecendo com o seu exército, com as suas batalhas, com as suas lutas que as forças inglesas estavam empreendendo contra os nazistas.
E aí você talvez possa estar pensando, disse Jim Collins, como é que se motiva as pessoas com a dura realidade dos fatos, quando tudo parece conspirar contra nós? E ele responde, motivar as pessoas é, de modo geral, uma perda de tempo. Se você tem as pessoas certas com você, elas são automotivadas. Se você tem as pessoas certas com você, elas são automotivadas. A verdadeira questão, então, passa a ser como é que se administra de forma a não desmotivar as pessoas certas? Isso é muito interessante. Como você administra de forma a não desmotivar as pessoas certas? E uma das atitudes individuais mais desmotivantes que você pode tomar é alimentar falsas esperanças, que os fatos logo se encarregarão de destruir. Sim, liderança tem a ver com visão, mas liderança tem igualmente a ver com criar um clima em que a verdade prevaleça e se enfrente sempre a realidade nua e crua. Isso é fundamental. E de que forma se cria um clima em que a verdade prevaleça? E aí o Jim Collins nos dá a seguinte resposta. Existem 4 práticas que todas as organizações podem seguir. Lidere com perguntas, não com respostas. Essa é a prática número 1. Lidere com perguntas, não com respostas. Tenha a humildade para captar o fato de que você ainda não compreende o bastante para ter as respostas e depois faça as perguntas que levarão aos melhores insights possíveis. Reflita sobre isso. 2. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. Veja, envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. Ou seja, as empresas feitas para vencer sempre têm como característica uma inclinação muito poderosa para um intenso diálogo. Terceira prática importante. Não jogue a culpa nos outros. Faça autópsias. Quando você faz autópsias e não culpa ninguém, dá um passo muito importante no sentido de criar um clima onde a verdade prevaleça. Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém. Deve apenas buscar o entendimento sobre o ocorrido e extrair o aprendizado. A cultura do aprendizado predomina. Erros podem ser cometidos, erros são lições, são fontes de aprendizado. Aprenda com os erros, use os erros para crescer. Fiz isso ao longo de toda a minha vida. Sempre que errei, não fiquei chorando pelos cantos. Procurei utilizar cada erro como uma fonte de aprendizado, utilizando o erro como uma alavanca. Quando eu quebrei na bolsa em 2008, eu não me desesperei. Não foi fácil. Não foi fácil. Bate a depressão, bate a angústia, medo, tristeza. Sendo muito sincero, até a ideia do suicídio passou pela minha cabeça. Mas, para quem conhece a história, isso não aconteceu. Eu aqui estou. E o que fiz? Me enchi de ânimo e de coragem, aprendi porque tinha errado e procurei seguir em frente, desta vez fazendo diferente. Não foi o último erro que eu cometi outros. E aqui no decorrer dessa nossa jornada, estarei sempre comentando sobre os erros que cometi, que continuo cometendo porque faz parte da vida o errar. Só não erra quem não tem coragem de fazer absolutamente nada. Mas aí esse já está morto. Então é importante viver. E viver significa tomar decisões. Tomar decisões significa acertar ou errar. Faz parte do processo da vida.
Temos que entender isso. Por fim, Jim Collins diz: crie mecanismos de bandeira vermelha. Nós vivemos a era da informação, em que aqueles que detêm informações melhores e em maior quantidade supostamente têm uma vantagem. Se você examinar a ascensão e queda das empresas, raramente encontrará empresas que caem por falta de informação. Por exemplo, os executivos da Bethlehem Steel sabiam há anos das ameaças das mini-usinas siderúrgicas, como a Nucor, mas deram pouca atenção ao assunto. Até que um dia acordaram e descobriram que haviam perdido fatias consideráveis do mercado. A chave, então, não está em informações melhores, e sim na capacidade de transformar esta informação, que não pode ser ignorada, que não deve ser ignorada, e criar um clima na qual a verdade seja ouvida. Isso é importante para que a gente reflita. Estamos falando sobre liderança, estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre empresas. E tudo isso é importante para o nosso processo de investimento. Ao investir em ações, estamos investindo em empresas. Ou você entende isso, ou não invista na Bolsa de Valores. Fique na caderneta de poupança, fique nos títulos do Tesouro, na renda fixa. Esse é o ambiente certo para quem não quer adquirir conhecimento. Continuaremos ainda hoje falando sobre esse assunto, aprofundando um pouco essa lógica do Jim Collins. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até mais. Tchau.